escrito. Oh, nosso louvor é dele para sempre. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. Vamos juntos nós, seus filhos. Por seu sangue fomos limpos. Proclamar o Pai, o Espírito e o Filho, pois Deus completará seu plano. Pois só Deus completará seu plano. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estás, não é o fim. O melhor está por vir, nós cremos sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, eu livre sou. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. Aleluia, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Pai. Não há outro que se compare a Ti, Deus. Tu és tremendo. E nesta manhã, Senhor, nós pedimos, Pai, Senhor, que Tu possas, aqui na igreja, em cada casa, Senhor, não importa o lugar onde cada um esteja, nós pedimos, Senhor, que nestes dias, Pai, que nós atravessamos, nestes dias que nós passamos, Pai, que Tu possas sempre agir com a Tua vida, com o Teu mover, com o Teu poder. Senhor, que Tu te manifestes, Senhor, é o que nós pedimos. Senhor, que Tu faças o que Tu queres em cada um de nós. Senhor, que Tu possas ministrar com poder, Tu possas manifestar com poder, Senhor, a Tua glória, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele, Senhor, que ordena ao monte, Senhor, ergue-te e lança-te no mar. Tu és aquele, Senhor, que podes todas as coisas, Senhor. E nós, como declaramos, Senhor, com esta canção, nós queremos em Ti. Nós queremos que Tu és o Deus verdadeiro, que Tu és o Deus poderoso, que Tu és o Deus justo. Por isso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua força. Muito obrigado porque Tu és Deus. Muito obrigado porque Tu és Pai. Muito obrigado porque Tu és Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque ainda moves os montes, Pai. Obrigado, Deus, porque ainda moves os montes.
És poderoso, Deus. És poderoso, Deus. Aleluia, Deus. Agradecemos pela vida, Pai. Agradecemos pela vida, porque Tu és Deus da vida, Senhor. Senhor, num tempo de dor, de morte, Senhor, nós agradecemos pela vida. Tu és Deus da vida. Tu és, Senhor. Tu és o Deus verdadeiro. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Vem com o Teu mover, Senhor. Que esta não seja apenas uma canção, que seja uma declaração, Pai, convicta de que Tu podes mover. E, Senhor, que ainda tens tanto a fazer, Deus. Então vem, Senhor, esta manhã. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com a Tua vida, Senhor. Toca cada vida nesta manhã. Vem, Senhor. Deus, ainda moves os montes, correntes ainda destróis. Nós cremos em Ti, pois podemos ver que milagres só Tu podes fazer. Os mortos ainda levantas, gigantes ainda derrubas. Nós cremos em Ti, pois podemos ver que milagres só Tu podes fazer. Tu és a razão de estarmos aqui. Vem neste lugar, faz o Teu querer. Teu é o nosso ser, faz em nós Teu querer. E com Teu mover, com Teu mover, vem com Teu mover, com Teu mover. Os mortos ainda levantas, gigantes ainda derrubas. Nós cremos em Ti, pois podemos ver milagres só Tu podes fazer. Tu és a razão de estarmos aqui. Vem neste lugar, faz o Teu querer. Teu é o nosso ser, faz em nós Teu querer. Com Teu mover, vai, Senhor, com Teu mover, vem com Teu mover, com Teu mover. Milagre acontece, Deus. Milagre acontece no Teu mover, e a cura surge neste lugar. Milagre acontece no Teu mover, o céu desce aqui. Declara nesta manhã. Milagre acontece no Teu mover, e a cura surge Neste lugar, Milagre acontece no Teu mover, o céu desce aqui. Milagre acontece, milagre acontece no Teu mover, e a cura surge neste lugar. Milagre acontece no Teu mover, o céu desce aqui. Declara com toda a tua força nesta manhã. Milagre acontece no Teu mover, e a cura surge neste lugar. Milagre
com teu mover, com teu mover, vem com teu mover, com teu mover, com teu mover, com teu mover. Com teu mover, com teu mover, vem com teu mover, Deus, sobre tudo aquilo que estava morto, com traz teu cura, mover, vem com o teu mover, entra em vem cada com área, teu mover, entra em cada área, Senhor, que estava destruída, com teu Senhor, mover, mandar a sua e move. Basta uma com palavra teu tua, mover, Senhor. Basta uma palavra tua, meu mestre. com teu mover, Para que tudo mude. vem com teu mover, 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 com teu mover. Olá, bom dia família, bom dia online, bom dia que está aí desse lado. Sejam muito, muito bem-vindos. Sintam um forte, caloroso abraço da nossa parte. Queríamos dizer realmente que são muito bem-vindos e coloca aí no chat um comentário, deseja também, olha, um bom dia para nós, um dia abençoado. E se é a primeira vez que estás aí, coloca o teu nome, para que a gente também te possa saudar com um caloroso e forte abraço, está bem? Também queremos pedir que possas subscrever aos nossos canais, possas ir ao Facebook por lá um gosto, possas ir no YouTube mesmo, para clicar no sininho e ajuda-nos a partilhar. A partilhar para quê? Para que Deus fique conhecido a toda a nação, não só esta nação como todas as nações, e partilhar com os teus amigos que tanto precisam de ouvir falar da palavra de Deus. Amém. Entretanto, no próximo domingo, vai ser já um domingo que podemos estar aqui presencialmente, ou então aí continuar em casa online. E queria desde já também agradecer-vos pela vossa generosidade, agradecer-vos porque vocês têm estado sempre aí a acompanhar-nos e sabemos que é um tempo que diferente, um tempo muito complicado para alguns, mas nós sabemos que para Deus nada é complicado, amém? E sabemos que Deus tem trazido também algo novo à sua igreja. E por falar em generosidade, e é bom deste lado, nós sabemos que vocês estão aí sempre fiéis. É bom contar convosco, com um povo fiel, um povo que oferta, um povo que sabe aquilo que Deus tem no coração, porque diz em Atos 20, 35b, que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, aí em rodapé já deve estar a passar os meios para onde tu podes ofertar. Nós, mais uma vez, agradecemos de coração, porque sabemos que tu estás aí e que tens sido fiel. Por isso, dá a tua oferta, sê fiel, dá, porque é mais feliz aquele que dá do que recebe. Amém? Agora vamos chamar o nosso pastor, que ele vai partilhar algo de Deus para vocês. Amém? Muito bom dia. Já são 3 bom dias. O da Sul, o da André e do Davi e o meu. Aproveitar para tirar a máscara também. Podem sentar, queridos. Obrigado por este tempo que nos proporcionam. Obrigado. Obrigado a Deus, primeiramente, por podermos estar aqui, por podermos sentir a sua presença. E por falar em sentir a sua presença, este é o título da mensagem nesta manhã, porque nós aqui no Ministério Nike, nós estruturamos o ministério em cima destes 4 grandes pilares, destes 4 conceitos, a presença, a paternidade, a palavra e o poder. E este domingo é então o último domingo deste trimestre
E eu gostava de, partindo de Efésios, capítulo 1, versículo 3, deixar algumas reflexões e que o Espírito de Deus nos ajude, a nós, à equipa que está aqui e que preparou este conteúdo para ti que estás aí em casa, ou no trabalho, ou no carro. Se estiveres no carro, não te distraias, ouve só, não fiques a olhar para o ecrã. A não ser que estejas estacionado, se estiveres a conduzir, ouve só, coloca os olhos na estrada. Mas aquilo que nós fazemos com o propósito de chegar aí. E muitos têm-me questionado, pastor, qual a razão desta pandemia? Porquê é que Deus permitiu? Porque será que é Deus que está na causa, na origem? Eu na origem não diria, porque Deus é bom e tudo o que Deus faz para nosso bem. De qualquer modo, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas eu estava a pensar que quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse, vocês fiquem porque vão receber poder, virtude do Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas, quer aqui na cidade de Jerusalém, quer por toda a Judeia, Samaria, Galileia, e vocês irão até aos confins da terra. O que aconteceu foi que estava tão confortável em Jerusalém, era um mover de Deus tão glorioso, eram tantos sinais, era tanta coisa boa a acontecer que eles foram ficando por lá. Foi necessário uma perseguição surgir na igreja, contra a igreja, para que aquilo que Jesus tinha dito começasse a ter cumprimento, não só em Jerusalém, mas até aos confins da terra. E foi um fator aparentemente negativo, difícil, e claro que uma perseguição é sempre difícil porque morreram muitas pessoas, umas foram presas, outras foram expropriadas dos seus bens, outros faleceram vítima de violência, de apedrejamento, de espada. No entanto, a igreja, em menos de 4 séculos, com muitas perseguições, a igreja chegou aos 4 extremos do império da época, o Império Romano, e o Evangelho, inclusive, chegou até aqui a nós, nesta península. E sabem, esta pandemia fez algo que há 1 ano e meio atrás seria provavelmente impensável. Eu ontem tive a curiosidade e fui à procura porque os nossos amigos da igreja americana são muito dados às estatísticas, a avaliar estas coisas. Sabem que desde o início da pandemia até à data de hoje, mais de 1000%, houve um aumento superior a 1000% de igrejas que tiveram que se lançar no online, que tiveram que repensar a forma de fazer igreja para com isso poderem chegar até onde tu estás, por exemplo, com intencionalidade. Claro que isso exige de nós preparação, capacitação, mas eu estava a pensar como às vezes para nós é tão desconfortável termos de entrar num outro registro porque é tão fácil nós fazermos aquilo que já fazíamos anteriormente, porque já estávamos habituados, era a nossa forma de estar enquanto igreja. E agora temos estas duas realidades que, graças a Deus, domingo que vem voltamos a poder reunir presencialmente, com segurança, está bem? E para aqueles que acham que o facto da igreja estar fechada é sinónimo de falta de fé, então nós vamos ter que atribuir primeiramente a Deus uma enorme falta de fé, porque o confinamento, a quarentena, foi Deus que a estabeleceu. Foi Deus que disse ao povo de Israel, quando alguém estiver infectado no meio do arraial, vocês coloquem-no fora. Fica lá fora durante uma série de dias e depois vocês vão confirmar se a enfermidade já passou. Então ele volta novamente para o arraial. E às vezes o povo de Deus fica a fazer afirmações sem qualquer fundamento. Ainda bem que não és tu, nem sou eu, mas nós percebemos uma coisa. Um dos grandes benefícios desta pandemia é que a igreja está a ter um alcance que não tinha há 1 ano e meio atrás. E os números são, no mínimo, impressionantes. Nós temos há igrejas que passaram de umas poucas dezenas de membros para alguns milhares de membros online.
E como é que se avalia isso? Há formas de fazê-lo, mas este não é o objetivo da minha pregação nesta manhã. Mas isto só para deixar aqui esta nota, para que nós percebamos que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada acontece por acaso, mesmo aquilo que nos deixe mais desconfortáveis. Deus sabe o que está a fazer e a nós é-nos pedido. Deus requer de nós que simplesmente confiemos nele, descansemos nele, que lhe entreguemos o nosso caminho e o demais Deus fará. Então, partindo de Efésios, capítulo 1, versículo 13, e nós vamos encerrar este trimestre precisamente com este título, com esta reflexão sobre presença. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, não é na sua ausência, é na sua presença, em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. E não vou tecer muitos comentários em cima deste versículo, porque dá pano para muitas pregações. De qualquer maneira, entre um versículo e outro, nós temos aqui um salto de mais de 2000 anos. De qualquer modo, se nós queremos perceber o propósito de alguma coisa, nós temos sempre de ir à origem. Então, se nós formos lá a Gênesis, nós vamos perceber que Deus preparou um ambiente perfeito. Deus criou um mundo com todas as condições para que o homem pudesse existir nele. E Deus coloca Adão lá no jardim, revestido da sua glória, vivendo na sua presença, todos os dias. Diz o texto da Escritura que Deus vinha relacionar-se com o homem, Deus vinha para estar com o homem, mas mesmo quando a presença manifesta de Deus não estava, a glória de Deus estava sobre Adão, sobre Eva. No entanto, apesar deste ambiente perfeito, apesar desta atmosfera, apesar deste relacionamento, desta intimidade que o homem tinha com Deus, absoluta ausência, nós temos de entender isto, o homem tinha absoluta ausência de necessidades, ele não tinha necessidades, ele não andava com carências, não andava com traumas, não andava com medos, com ansiedades, era um lugar de absoluta perfeição. No entanto, decidiu olhar para aquilo que não deveria olhar. E no domingo passado, quando eu falei de olharmos para Deus, chegarmos a Deus por Deus e não por causa das coisas que Deus nos dá como resultado, que serão naturais na tua vida e na minha como resultado da sua presença. Mas Eva decide olhar para aquilo que ela achava que não tinha. E sabem, é a mesma estratégia ainda hoje. Satanás chegou perto de Eva e disse: serás como Deus, conhecedor do bem e do mal, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Eu, quando eu estava a pensar nisto, a refletir sobre isto, eu questionei-me: será que Eva nunca tinha olhado para aquela árvore? Será que ela não sabia que a árvore existia ali no jardim? Claro que sabia. O Adão disse: Eva, atenção, daquela ali a gente não toca, está bem? Essa aí pertence a Deus. Deus disse que no dia que nós comermos dela, nós vamos falecer, nós vamos morrer. Então, ela conhecia, ela tinha conhecimento, ela sabia, ela já tinha visto a árvore. Mas eis que... E a estratégia continua a ser a mesma. Qual estratégia, pastor? Aqueles que chegam à nossa volta e dizem assim: já reparaste que a forma como o teu marido te respondeu? Ela ouviu, mas não tinha percebido que ele, afinal, até tinha sido assim um bocadinho rude, assim um bocadinho mais ríspido. Tu já reparaste que passou o dia da mulher e ele não te deu uma rosa que fosse? E nós acabamos por estar a levantar o véu sobre alguma coisa que até tinha passado ao lado. As nossas conversas. Por isso a Bíblia diz, e com propriedade, que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso as nossas palavras sejam só para construir, para edificar. Mas a estratégia continua a ser a mesma.
Eva sabia, já tinha visto, mas eis que Satanás chega e diz: olha bem, tu não estás a ver o que estás a perder. Se tu comeres, vais ser como Deus. E que tremenda ilusão, porque ele estava a dizer: tu vais ter aquilo que eu te estou a convencer que não tens e que afinal já tens. Ela tinha a presença de Deus, ela vivia na sua presença, Eva, no caso. E infelizmente, queridos, é assim que muitas vezes os problemas acontecem. Qual problema, pastor? Um problema de foco. Um problema da forma como tu estás a olhar, para onde tu estás a olhar. E só, voltando uma semana atrás, por isso não olhes para as coisas. Está bem? Não olhes para as coisas. Olha para o Pai. Deus, que é nosso Pai, é um Pai abençoador. Essa é a sua natureza. Por isso, se ficares focado nele, olhar para ele, ligado a ele, quando deres conta, a bênção alcançou-te numa plenitude que te vai surpreender. E eu lembrei-me de uma canção que é lá dos anos 90 e alguma coisa. Vimos à tua presença cantar uma canção de louvor e honra, pelo teu auxílio, Senhor. Uma canção lá da Hillsong. Vimos à tua presença. E sabem, nós vimos à presença de Deus para dar, nós não vimos à presença de Deus para receber. Ou melhor, nós até vimos à presença de Deus para receber, mas esse não pode ser o foco, esse não pode ser o objetivo. Nós vimos para lhe dar louvor. Por isso, quando Paulo, falando acerca da igreja, ele diz: quando vocês se reúnem, todos se reúnem para dar. Um traz um salmo, o outro traz uma palavra profética, o outro traz uma interpretação de línguas, o outro traz, toda a gente traz, mas traz o quê? Aquilo que vai receber na hora, não aquilo que já trouxe, aquilo que já recebeu. Porquê? Porque nós não vimos a sua presença porque vivemos fora dela, nós vivemos na presença de Deus as 24 horas dos 7 dias na semana. É por isso que quando a igreja se reúne, todos se reúnem para dar. Imagina uma comunidade que se encontra regularmente como participantes de um mesmo corpo, onde todos contribuem. Há de ser um lugar fantástico. Ninguém vem com uma mentalidade de: eu vim buscar a minha porção, eu vim puxar a brasa à minha sardinha. Não, toda a gente vem com o coração no sítio certo. Eu venho-te dar louvor, eu venho-te dar honra, eu venho-te expressar gratidão, eu venho partilhar com os meus amigos e irmãos aquilo que Deus tem feito na minha vida. Se vocês soubessem o que aconteceu, e partilhamos aquilo que aconteceu no decorrer da semana. Porquê? Porque na presença de Deus há abundância. E tudo o que o inimigo da tua alma e da minha, que é o mesmo, vai procurar fazer é remover-nos da sua presença. Então, querido, começa por perceber que nós necessitamos de ter o foco no lugar certo. E quando eu digo ter o foco, estou a falar de ter o coração da forma certa. Ah, pastor, mas eu vim é para ser abençoado. E sabem, infelizmente, e é a história que nos ensina, porque quando estamos mergulhados naquelas circunstâncias, às vezes nós não conseguimos perceber. Nos anos 80, 90 para cá, o foco do Evangelho foi a prosperidade. Era as coisas. Deus é um Deus abençoador, e Deus é abençoador. E Deus dá-nos coisas. Claro que Deus nos dá coisas, mas esse não é o foco, queridos. O propósito de nós chegarmos ao reino de Deus não é termos riqueza. Eu gostava que alguém me provasse pela Escritura que é condição sine qua non estar no reino e ser rico. Estar no reino e ter a prosperidade no sentido de ausência ou carência de recursos, disto e daquilo. Esse é um evangelho que funciona no mundo ocidental, nos países ricos, mas esse evangelho não funciona nas Áfricas e nas Ásias, em muitas nações. Então, pregou-se um evangelho, pregou-se só uma face do evangelho, um evangelho desequilibrado. Deus é abençoador, sem dúvida. Deus supre as necessidades, sem dúvida. O Senhor Jesus até disse: pede o pão de cada dia. Mas o evangelho da prosperidade, como foi pregado,
de que temos o direito de ser ricos. Esse é um evangelho distorcido. E hoje está-se a cair, porque entretanto a gente percebeu aí um desvio na forma como este evangelho estava a ser pregado. Mas hoje está-se a pregar o evangelho das sensações, o evangelho das experiências. Eu tenho que vir à presença de Deus para ter experiências, para sentir coisas. E esse também está a ser um evangelho perigoso, queridos, porque a igreja está-se a tornar uma igreja muito ao sabor de sensações, ao sabor de experiências. E eu vou procurar trazer aqui um pouquinho de equilíbrio, porque o foco é a presença dele. E é na presença dele que tu e eu precisamos de estar. E já vamos perceber porquê. Hoje eu estou a sentir, pastor, que vou sentir. Vai sentir o quê? Moisés, pois não, Senhor. O meu anjo irá à tua frente. A sério? Seja um grandão com espada de fogo e com sinais nos céus e nas nuvens e na terra. Vai ser um Pentecostes, Deus, um anjo. Meu Deus, que maravilha. Mas não foi isso que Moisés respondeu. What? O quê, Deus? Nem anjo, nem arcanjo, nem serafim. Se a tua presença não for conosco, Deus, eu peço-te, eu suplico. Não achem que Adão estava a dar ordens a Deus. Moisés estava a dar ordens a Deus. Não. Se a tua presença não for conosco, por favor, não nos faças sair daqui. Não nos faças ir sozinhos, mesmo que mandes o anjo, a coluna, e isto e aquilo, e os sinais e os prodígios. O que nós queremos, Deus, é a tua presença. Se tu ficas, Deus, nós ficamos. Onde tu estiveres é onde nós queremos estar. E é isso mesmo, pastor. Por isso é que nós vamos à procura onde Deus está. Só que tu já não vives no Velho Testamento, querido. Tu estás no Novo. No Velho Testamento é que Deus estava lá no tabernáculo, o povo precisava de ir lá. No Velho Testamento Deus estava no templo, o povo precisava de ir ao templo. Só que nós temos de procurar transferir muito disto para um tempo em que Deus diz: a minha presença estará contigo em todos os momentos. Desenvolve intimidade comigo. Fala comigo. Relaciona-te comigo. Procura-me que tu vais me achar aonde? Lá na bênção de Pensacola, na bênção de Toronto, aqui, acolá e Não. Não, querido. Deus está, eu digo muitas vezes, que Deus está à distância de uma oração. Os meus momentos mais gloriosos com Deus aconteceram quando eu estava sozinho. Uns no meu quarto, outros no meu escritório. Não foi no ajuntamento público. Até porque, na maior parte das vezes, quando eu estou na igreja e fruto das responsabilidades que tenho enquanto pastor, a minha cabeça está preocupada com uma série de coisas. Enquanto eles ministram louvor, eu não estou minimamente preocupado se eles estão a acertar a nota ou não. Isso é preocupação deles, isso é com eles. Eu desfruto daquilo que eles me estão a entregar. Enquanto banda, enquanto grupo de louvor, eles é que têm de ter a preocupação de perceber que eu estou aqui para abençoar quem me está, neste caso hoje até não somos muitos, não é? Mas quem está aí em casa. Mas assim que eu subo aqui para cima para ministrar a palavra, o foco muda. O propósito é outro. Eu não estou aqui a pregar para mim, a pensar em mim. Eu estou aqui a pensar em ti. E é assim que Deus trabalha, é assim que Deus é. O amor pensa no outro. O amor é voltado para fora, não é voltado para si. Então, eu acho fantástico que depois desta intercessão de Moisés, deste pedido de Moisés, Senhor, nós ficamos onde tu estiveres, onde nós ficamos, Deus. E Deus diz: irá a minha presença contigo. Para quê? Para te fazer descansar. Agora, o interessante é depois de nós procurarmos ver o resto da história de Moisés, depois desta afirmação que Deus lhe faz: a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Mas vão lá ler, queridos. Quantos problemas, quantas lutas, quantas questões, quantos é que Moisés ainda não enfrentou, não teve de suportar
depois de Deus lhe ter dito: a minha presença vai contigo para te fazer descansar. E sabem, queridos, neste tempo, nesta dispensação de graça, nesta época em que nós estamos, a presença de Deus está dentro de ti. A presença de Deus está dentro do salvo em Cristo, está dentro daquele que se arrependeu do seu pecado, confessou Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e o Espírito de Deus vem habitar em nós. A presença está em nós, a sua presença está em nós para te fazer descansar. A presença dele, do Espírito de Deus, está em ti para te fazer descansar. E isso não significa que não vais lidar com questões difíceis, com problemas, com dificuldades. Não, a presença dele em ti transforma-te. O Evangelho não tem de ser, o Evangelho é transformador, querido. Por isso, fala-se muito do avivamento, mas o avivamento começa dentro de ti. O avivamento tem de começar na tua alma. Avivamento é quando eu chego a horas. Avivamento é quando eu honro compromissos. Avivamento é quando na minha presença ninguém fala mal do outro, porque a maldicência é diabólica. Avivamento, queridos, é quando eu pratico a generosidade. Avivamento é quando eu sou perdoador. Avivamento é quando eu sou capaz de dar a outra face. Avivamento, queridos, é quando o caráter de Cristo é construído em nós. Nós ficamos muitas vezes a olhar para as consequências do avivamento e a classificar isso como avivamento. Nós achamos que o avivamento, o Pentecostes, nós achamos que aquilo que aconteceu em Azusa Street, que o avivamento pentecostal foi a manifestação do Espírito. Isso é consequência do avivamento que aconteceu antes. Qual avivamento? Eles voltaram-se para a palavra. Foi um movimento de santificação. Foi um movimento, queridos, que antecedeu a consequência que nós classificamos como o Pentecostes, como o movimento pentecostal moderno. E porquê que não se fala sobre isso? Porque nós ficamos mais fascinados com os efeitos, com as consequências, do que com o que está lá na origem. Onde é que eu quero chegar nesta manhã, queridos? Que nós temos de parar de correr atrás de estímulos. E nós temos de correr para a sua presença. Os estímulos são fantásticos? São, sim. Sabe porque é que nós não montamos aqui luz, mais iluminação nesta sala, para termos mais estímulos visuais, mais sensações? Mas é por causa de quem está aí em casa, que é merecedor de ver a cara do pastor sem sombras. Nós não necessitamos de fatores exteriores para nos construir internamente. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós para nos construir, para nos dar estrutura, para nos dar paz, para nos dar segurança, para nos dar significado. É Deus dentro de nós, queridos. É Deus dentro de ti. E se Ele ainda não está aí dentro, pode ser hoje o dia. Convida-o. Convida-o a entrar. Convida-o a fazer parte. Não custa nada. É só dizer: Deus, eu quero-te na minha vida, eu quero nascer de novo, eu quero essa experiência com Deus. Então, quando eu digo parem de correr atrás de experiências, o Senhor Jesus disse-nos, e se Jesus disse, não é o pastor que diz, é Jesus, está bem? O bom pastor. Eu sou um pastor mais ou menos, ele é que é o bom pastor. E o bom pastor diz-nos assim: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e oras, falas com o Pai e o Pai vê. E o Pai vê. Só que muita gente diz assim: eu não quero que Ele me veja, eu quero que Ele me fale. Porque se Ele fala, eu estou a perceber que Ele está. Se Ele fala, eu estou a ter uma experiência. Se Ele me vê, alguém me pode ver e eu nem sei que Ele me está a ver. E como eu não sei que Ele me está a ver, parece que está na altura, queridos, de nós sermos mais bíblicos e menos emocionais e menos almáticos e menos dados às experiências. As experiências vão ser consequência de tu buscares a sua presença. Vai ser natural, queridos. Porque Deus é um Deus que não se esconde. Deus não anda a brincar às escondidas connosco.
Deus revela-se a quem o busca. Mas percebe uma coisa, que quando tu entras na sua presença, o Pai o Pai que te vê vai te recompensar. Só que nós ficamos à espera do trovão, do relâmpago, nós ficamos à espera que o cenáculo abane, que o anjo se manifeste. Quando na verdade tudo o que Jesus disse foi: o Pai vê-te. O Pai vê a atitude, o Pai vê a fome, o Pai vê a necessidade, o Pai vê o quanto tu desejas, o Pai vê o quanto Ele é a tua prioridade. O Pai vê e o Pai te recompensará. Muito para cima e além daquilo que tu és capaz de perceber ou pensar. Então, queridos, tudo o que Deus faz para construir o seu reino em nós. E se eu perguntar, e há pouquinho estava a ter uma conversa aqui com dois amigos e irmãos e falávamos precisamente acerca do facto de que muitas vezes nós temos uma linguagem que já é tão nossa que quem nos ouve não a percebe. E isto para dizer o quê? Que nós precisamos de ter atenção, porque o propósito de nós sermos igreja lá fora, na sociedade, é darmos a conhecer Cristo. A igreja não existe. Nós não existimos para nós mesmos. Nós existimos. A igreja existe para quem está lá fora. Por isso Jesus disse: vocês vão receber poder, o Espírito de Deus, a presença. A minha presença estará convosco. Porque Deus sabe que nós necessitamos dele para sermos eficazes no cumprimento da nossa missão. Qual é a nossa missão? Discipular as nações, fazer discípulos, levar o Evangelho mais longe. É por isso que, apesar da pandemia e do confinamento, as igrejas, Deus esticou as igrejas, queridos. A sério, nós só vamos conseguir avaliar isto daqui a uns largos meses, daqui a mais um ano ou dois. A igreja vai conseguir olhar para trás, porque sempre é assim que acontece. Quando a igreja está no processo, ela não consegue avaliar de forma clara o porquê das coisas e de como é que Deus está a reverter toda a dificuldade em bênção. Mas lá na frente nós vamos conseguir olhar para 2020, 2021 e concluir: pois, teve de ser assim. Então, nós não queremos ser uma igreja omissa, queridos. Um dos maiores pecados dos cristãos, e a igreja percebe que a igreja és tu e sou eu. Um dos nossos maiores pecados é o pecado da omissão. O que é que o pastor Samuel quer dizer com isso? Da desobediência, de nós tomarmos decisões de forma independente das instruções e dos mandamentos de Deus. E nós acabamos por estar a construir a nossa vida em função daquilo que nós achamos, queridos. E esse sempre foi o erro do homem. Qual é o erro do homem? A desobediência. A desobediência é o que afasta o homem da presença de Deus. E tudo o que Deus quer é que tu vivas na sua presença. Tudo o que Deus não criou Adão para ser adotado. Deus criou Adão para ser filho. Adão era filho de Deus. Lucas 3, na genealogia de Jesus, diz que Adão era filho de Deus. Deus também não nos criou para sermos filhos adotados. Era suposto nós sermos. Na sequência de Adão só existiriam filhos. Todos seriam filhos de Deus. Por isso eu disse há pouco que entre um versículo e outro nós temos um espaço de milénios ali na história. Porque Deus criou-nos para ser santos e irrepreensíveis e Ele nos deu em Cristo Jesus a oportunidade de sermos adotados. Porque Deus sabia que o homem iria desobedecer, que o homem iria transgredir, que Adão iria sair da sua presença, mas porque Deus não quer que ninguém perca a sua presença, eis o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo. Eu só queria deixar alguns versículos que tu terás necessariamente de refletir depois um pouquinho sobre eles. Mas o pecado é o que nos leva, a desobediência é o que nos leva a perder a segurança, a perder o significado, a perder a aceitação. É o pecado, queridos. O pecado foi o que levou o Filho de Deus a ter de subir à cruz. E na semana que vem
Está-se aí a celebrar a Páscoa. As pessoas vão celebrar a Páscoa, vão andar aí atrás das amêndoas e dos ovos e dos coelhos e dessas coisas. Nada disso tem a ver com a Páscoa, não é? E é bom nós, enquanto igreja, pararmos e refletirmos o porquê da Páscoa. Mas deixemos isso para domingo que vem. Esdras capítulo 9 diz-nos assim: como então poderíamos desobedecer outra vez à tua palavra e aos teus mandamentos e celebrar alianças e matrimónios com pessoas que praticam todo o tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado connosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Nós te confessamos que somos culpados, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. O que é que Esdras está a dizer? Ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Mas entendam que o que Deus quer é que o homem viva na sua presença. Mas a palavra está-nos a dizer que ninguém pode estar na presença de Deus por causa disto. Por causa disto o quê? Como então poderíamos desobedecer outra vez à tua palavra e aos teus mandamentos? Por causa do quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. É por isso que o Salmo 51 é fantástico. E se nós pensarmos que isto é uma canção, eu tenho que concluir que isto seria mais um fado do que propriamente um samba. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu já estou a ler a partir do versículo 10, porque se vocês forem ler a partir do versículo 1, vocês vão ver a intensidade do drama, da composição, o desespero com que Davi se dirige a Deus, depois de Deus o ter confrontado com o seu erro. E percebam uma coisa, meus amigos, Deus vai te confrontar com o teu pecado, Deus vai te confrontar com a tua desobediência, porque muitas vezes, enquanto nós não formos confrontados, nós vamos continuar achando que estamos a fazer o correto, achando que é assim que se pode viver. E o pecado, a desobediência, é o que afasta o homem da presença de Deus. E tudo o que Deus quer é que tu vivas na sua presença, com a sua presença. Por isso, Deus às vezes levanta assim uns discursos que não são agradáveis de ouvir. Tu, aí em casa e aqui, nós temos de perceber que quando a palavra de Deus nos diz que enganoso e perverso é o coração do homem mais do que todas as coisas, Deus não está a falar do coração do teu vizinho, Deus está a falar do teu. Deus está a dizer: Samuel, toma atenção que o teu coração é perverso, é enganoso, é terrível, mais que qualquer outra coisa que exista. Então eu não posso confiar nos sentimentos que vêm do meu coração, nos achismos que emanam de mim. Eu tenho de perceber que eu preciso de olhar para quem é perfeito, justo, sábio, em tudo que... em quem é e no que diz e no que faz. Jesus Cristo o justo. Por isso Davi dizia: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Sustenta-me com um coração inclinado a obedecer-te. Porquê que a Escritura Sagrada é tão repetitiva nestas questões? Porque nós somos muito rápidos a esquecer das coisas. Nós somos muito propensos a ouvir aqui e a esquecer ali. Então Deus tem de estar constantemente a dizer-nos: meu filho, o caminho é por ali, o caminho é desta forma, é assim que tu tens de viver. É por isso que Deus nos coloca na vida cristã em comunidade, para nos exortarmos uns aos outros, para nos corrigirmos uns aos outros, para nos inspirarmos uns aos outros. Porque sozinhos é o cabo das tormentas. Então, percebe isto, queridos. O Salmo 140 diz-nos ainda, no versículo 3, assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos ou íntegros habitarão na sua presença. Em oposição, queridos, quem não é justo nem íntegro não consegue habitar na presença de Deus. Porquê? Porque é Deus quem exclui o prevaricador da sua presença. A santidade de Deus assim o exige, queridos.
E o que Deus mais deseja é que tu e eu desfrutemos da sua presença. Mas o pecado é o que nos separa desta presença. O próprio Senhor Jesus disse, queridos, vinde a mim. Quem é que não cita este versículo e ele não aquece a nossa alma? Vinde a mim vós, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Mas onde é que este alívio, e este refrigério, e esta paz, e esta vida, quando é que ela se materializa? Quando nós vimos a sua presença. Este é o desejo de Deus, é a súplica de Deus, é o clamor de Deus para nós. Vem à minha presença. Mateus 25, versículo 34 diz-nos assim: então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita. E este então, queridos, é significativo, porque este então pressupõe um quando e um porquê. Então, nessa altura, então porque. E para isso tu vais ter que ler, está bem, os versículos anteriores e os posteriores, porque nós não temos tempo para fazê-lo aqui nesta manhã. Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que Jesus está a dizer? Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que eu quero é que vocês estejam onde eu estiver, vocês também vão estar. Eu vou ter de ir porque vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos, vou-vos enviar o Consolador que estará convosco o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te deixa sozinho. Só que toma cuidado, queridos, porque tomem cuidado, porque neste capítulo existe um versículo que é o 41. Está bem? Há um versículo neste capítulo 25 que é o versículo 41. Toma cuidado. Eu sei que agora está toda a gente a pensar assim: o que é que diz lá, pastor? Vai ler. Deixa de querer que eu te diga tudo. Vai à procura. Faz o teu próprio estudo em nome do Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse o Senhor Jesus, João 14. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, irmãos, no princípio Deus queria que o homem se relacionasse com Ele. Como o homem transgrediu e Deus sabia, está bem? Eu costumo dizer que na oração nós não estamos a informar Deus de coisa nenhuma. Senhor, tu estás a ver o que está a acontecer? Não, meu filho, não sabia, diz-me lá. Não, tu estás simplesmente a convidá-lo. Senhor, olha, vem intervir nestas circunstâncias. Então, Deus sabia que o homem ia transgredir o mandamento. Por isso, Deus enviou o seu Filho para, pelo Filho, reconciliar todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra. Porquê, meu querido amigo? Porque Deus quer-te na sua presença. Deus quer-te na tua presença. Se tiveres aí alguém do teu lado, diz ao vizinho aí do lado: Deus quer-te na sua presença. Não fujas da sua presença. É coisa terrível fugir da sua presença. O prejuízo é teu. João, capítulo 14 ainda. Disse assim Filipe: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? O que é que Filipe estava a dizer? Como é que podemos saber o caminho para estar contigo? Se nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Algo que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é interessante que Jesus é o destino e é o caminho ao mesmo tempo? É porque Ele não... Entendam isto. O desejo de Deus por ti e por mim é tão grande que Ele não nos abandona um instante sequer. Porque Jesus poderia ter dito: vou estar ali, vocês caminhem para lá. Não, Ele disse: eu vou, mas eu sou o caminho. Tu não estás sozinho, o caminho sou eu próprio. A vida que tu vais construir, o que tu vais experimentar, as experiências que tu vais ter não são fora de mim, à parte de mim, são comigo. E Ele está contigo. É por isso que o cristão não precisa de um ajuntamento para conhecer Deus. O cristão, o crente, o seguidor de Cristo, o discípulo, precisa de fechar a porta do quarto e falar com Ele. Parar na sua presença, ir à sua presença. Não há orações poderosas, queridos. As igrejas dizem coisas e os pregadores fazem afirmações. Eu também já fiz algumas e se calhar continuarei a fazer outras que estão próximas da verdade, mas não são a verdade absoluta. É por isso que nós precisamos de ser uma geração, queridos, que se enraiza na palavra. Sempre foi assim em toda a história da igreja.
os grandes moveres de Deus sobre as nações resultam de algum tipo de revelação da palavra, de algum tipo de alinhamento com a palavra. O maior avivamento da história foi talvez a Reforma Protestante. O que é que está na origem da Reforma Protestante? A palavra, a Escritura. E os avivamentos mais modernos. Porque nós não somos, enquanto indivíduo, nós não somos um produto acabado. A igreja enquanto corpo, enquanto igreja universal, também não é. A igreja mais gloriosa, enquanto noiva do Cordeiro, com um óleo na sua cabeça e com vestes de santidade, é aquela que estará próxima da vinda do reino de Deus, da vinda do Cordeiro, não para morrer, mas para reinar. Então, nós, enquanto igreja, estamos a ser aperfeiçoados. Eu, enquanto seguidor de Cristo, eu, enquanto igreja, estou a ser aperfeiçoado. Por isso, a Escritura diz-nos: aquele que começou a boa obra, em ti e em mim é fiel para a completar. E porque temos que terminar, porque o horário já não nos permite mais, percebam o que diz a palavra. E eu só coloco aqui alguns versículos para que todos entendam, queridos, que isto não é uma verdade isolada, uma afirmação que foi extraída da Bíblia e não tem respaldo em mais, em nenhuma outra. Não, é do princípio ao fim, queridos. Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Romanos 11, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Percebe o seguinte. Se o pessoal do louvor quiser subir, podem ir já subindo, está bem? De quem é tudo e para quem nós vivemos. Minha pergunta para ti nesta manhã: estás a viver para Ele? Estás a viver por Ele? Estás a viver nele? É nele que te moves, é nele que existes, é nele que tu estás. Deus quer, o Pai quer que tu desfrutes da sua presença. Na presença de Deus há abundância de alegrias. Na presença de Deus há vida. Percebam o seguinte, eu quero terminar com isto. Davi era riquíssimo. O rei Davi, o que compôs o Salmo 51, aquela canção dramática. Por favor, não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Deus, perdoa a minha transgressão. Ele era riquíssimo. Ele era mais famoso do que qualquer outro na sua geração. Ele tinha tudo o que ele quisesse. Se ele quisesse mulheres, ele tinha. Se ele quisesse poder militar, ele tinha. Tudo o que ele quisesse, ele tinha. E, no entanto, ele diz: Deus, o que eu mais quero é a tua presença. E eu percebo que por causa de falta de foco, que por causa de distração, eu perdi a tua presença. E eu só quero terminar com isto. O versículo 13. Eu acho interessante que Davi e Jesus, eles deviam ter andado na mesma escola, porque o discurso de Davi e de Jesus é o mesmo. Não é? Porque ele diz assim: então, ou seja, se renovares em mim o teu espírito, se não me retirares da tua presença, ou melhor, se não retirares de mim a tua presença, porque quem sai da presença de Deus sou eu e és tu. Não é Deus que se retira, és tu que te empurras para fora da sua presença. Por isso Jesus disse: vinde, bem. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. A presença de Deus na tua vida, o Espírito de Deus na tua vida, tem o propósito principal, primário, de fazer com que os transgressores conheçam Deus e se convertam a Ele. Por isso Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, serão cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, vocês viverão tanto na minha presença, a minha presença estará tanto em vós, que vocês depois serão minhas testemunhas. A vossa vida vai dar testemunho. E não são só as nossas palavras,
é a nossa conduta, é o nosso caráter, são os nossos valores. Meu querido, e com isto eu termino. Percebe que Deus quer que tu vivas na sua presença. Pela sua presença ela vai te abençoar. Ela vai construir em ti o reino de Deus, mas também te dá um sentido de missão que se torna o teu respirar, que se torna a tua motivação, que se torna a razão da tua vida. Por isso a palavra de Deus diz que muitos, tendo tudo, não são ricos para com Deus. E Jesus estava a falar num contexto de material, de posses materiais. Não são ricos para com Deus. O que é que o Senhor Jesus estava a dizer? Que nós queremos a bênção de Deus, mas depois o que fazemos com ela? Que nesta manhã, tu que me ouves aí, onde te encontras, e nós que estamos aqui, que de facto a presença de Deus seja o nosso maior desejo. Estar na sua presença, viver na sua presença, perceber o que Deus quer construir em nós e o que Deus quer fazer através de nós. E se ainda não confessaste Jesus como teu Salvador e se não fizestes dele o teu Senhor, percebe que tu vives fora da sua presença. Podes ser simpatizante, podes até dizer, mas Pastor Samuel, eu também creio em Deus. Mas Deus não quer que simplesmente creias nele, Deus quer que tu o desejes ao ponto de fazeres dele o teu maior anseio, ao ponto de fazeres dele o teu fundamento, ao ponto de fazeres da sua presença a tua necessidade e ao mesmo tempo o teu deleite, a tua alegria, a tua satisfação. Então queria te convidar a fazeres esta oração comigo, a repeti-la. E eu sei que Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme Deus nos promete na sua palavra. Então declara, diz após mim: Senhor meu Deus, nesta manhã eu rendo a Ti a minha vida, a minha vontade. Te peço perdão dos meus desacertos, dos meus pecados, porque são eles que me impedem de estar na Tua presença. Te convido nesta manhã a Te tornares o meu Salvador, o meu Senhor. No nome de Jesus eu oro, Pai Deus, e que o Teu Espírito venha habitar em mim, porque a vontade de Deus Pai é que eu seja templo, casa, habitação do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. E se foi a primeira vez que fizeste uma oração semelhante a esta, escreve aí no chat, sinaliza aí. Nós vamos ter toda a alegria em entrar em contacto contigo, se assim o entenderes e o quiseres, e ajudar-te nesta caminhada com Cristo, nesta experiência que é viver na sua presença. E eu garanto com toda a convicção que não te vais arrepender da decisão que tomaste nesta manhã. Para nós que já somos igreja, que já estamos dentro do reino de Deus há muito tempo, desafia-te a ser esta testemunha viva, cheia da presença de Deus, na tua casa. Começa lá em casa, no teu trabalho, na tua escola, na sociedade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te fortaleça, e até para a semana, se Deus assim nos permitir.
testemunho. Vamos juntos, nós seus filhos, por seu sangue fomos limpos. Proclamar o Pai, o Espírito e o Filho, pois Deus completará seu plano. Pois só Deus completará seu plano. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estás, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a nossa história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a sua história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. E chegamos ao fim da nossa celebração online. Espero que tenhas sido tão abençoado quanto eu fui, ou mais ainda, com esta palavra tão maravilhosa da presença de Deus. E que realmente seja uma presença constante todos os dias da nossa vida. Amém. E se ainda não estás num PG, num pequeno grupo, inscreve-te, porque vale a pena partilharmos do amor de Deus, da palavra de Deus. Amém? Inscreve-te no site e alguém vai entrar em contato contigo, ok? E não te esqueças que para a semana já teremos a nossa celebração presencial e online, ok? Contamos contigo, vai lá a nike.pt e inscreve-te. Uma semana ricamente abençoada. Adeus, família.